Então eu vou orar para a gente poder iniciar aqui e começar esse tempo precioso, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que vocês possam interceder por mim também e que a gente possa ser levado pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos, Pai, essa noite, nós te entregamos essa live, nós te entregamos essa série de lives, Pai, que todos possam ser alcançados e ministrados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que não venha nada de mim, mas venha tudo de Ti, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar através da minha boca, através do meu testemunho, que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida. Senhor, que a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, que é quem nos convence, possa nos convencer a ter um coração perdoador. Que o Senhor possa, Pai, ministrar nos nossos corações e em nossa mente, fazendo que com a gente esteja um renovo de mente, sendo edificados na Tua palavra e em Ti todos os dias. Que o Senhor possa nos limpar e nos esvaziar de tudo que não provém de Ti e nos encher, Pai, de tudo aquilo que vem de Ti e que nos leva a ser mais parecidos contigo a cada dia. Que o Senhor venha, Pai, nesse momento, que o Senhor venha, Pai, fazer com que nós possamos ser tocados pelo Teu amor e pela Tua graça, e que a Tua palavra nos edifique em nome de Jesus. Amém. Então eu vou começar hoje lendo em Mateus 18, do 23 ao 35. Se vocês quiserem acompanhando por aí, é Mateus 18, do 23 ao 35. A gente já leu essa passagem na nossa primeira live dessa série, né? E eu vou ler ela hoje novamente aqui para a gente poder refletir mais um pouco nela. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, gente, aqui nessa passagem, a gente pode tirar vários ensinamentos valiosos. A primeira live a gente falou sobre ela, e agora a gente também vai falar sobre ela novamente. Qual a importância do perdão na nossa vida? Uma das importâncias do perdão na nossa vida é que a falta de perdão nossa para com o outro não afeta apenas nós, como a gente tem vindo falando sobre isso nas outras lives anteriores, que afeta a nossa maneira de pensar, afeta o nosso corpo físico, traz doenças para o nosso corpo, a gente fica cheio de mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Tudo isso prejudica
a nós mesmos. Porém, a palavra nos revela que quando você não perdoa, você não prejudica só a si próprio. Você também prejudica aqueles quem você ama. Porque você provavelmente, se é casado e tem filhos, você ama a sua família. Você ama a sua esposa, você ama os seus filhos. E quando você não perdoa, quando você não consegue perdoar, você não tá só se prejudicando, mas você também tá prejudicando aqueles que te rodeiam. A palavra fala que o servo aqui, quando ele não perdoou o outro, ele veio e falou, e não tendo ele que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Então, a falta de perdão também não afeta só apenas a nós, mas afeta também aqueles que nos rodeiam. Porque quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue ter um coração que perdoa, tudo aquilo vai alimentando na gente rancor, ódio, e isso vai fazendo com que a gente fique umas pessoas rancorosas, agressivas. A gente começa a arrecadar um monte de outros pecados em cima disso. Quando você não perdoa, você não só comete o ato, você só não comete o erro de não perdoar, você não só comete o pecado de não perdoar, mas você também arrecada outros pecados para sua vida. Você abre as portas. Não perdoar é deixar brecha para o inimigo. Vocês entendem a importância disso? A palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar brechas para o inimigo. E não perdoar, você está deixando uma brecha enorme para ele. Você está deixando uma brecha onde ele vai ter uma porta larga para passar e afetar a sua vida e aqueles que te rodeiam. Quando você não perdoa, que você começa a ficar rancoroso, vem junto, arrecadado disso, a gente começa a ter outros pecados, que é a ira. A gente começa a ficar irado, por causa que uma pessoa rancorosa, magoada, ela tende a ser uma pessoa irada. Ela começa a perder a compaixão para com o outro. Tudo é sobre ela, nada é sobre o outro. Ela começa a abraçar o vitimismo. Então, ela começa a ser uma pessoa que deixa o ambiente pesado, uma pessoa chata, uma pessoa que não consegue ter uma leveza no coração, não consegue ser uma pessoa agradável. Por causa que ela mesmo, já dentro dela, já tá guardando tanta coisa ruim, tanta coisa podre, que ela não consegue, ela vai transparecer aquilo que ela tá dentro do coração dela. O que você vai transparecer quando você não perdoa? Ressentimento, ódio, mágoa, ira, rancor. É isso que você vai transparecer. Você vai ser aquilo que você tá cheio. Então, se você tá cheio de ressentimento, de ódio, de mágoa, é isso que você vai transparecer. Então, isso vai afetar também como você é como marido, como você é como mãe, como você é como esposa. Isso vai afetar como você é como filha. Isso vai afetar tudo em sua volta. A maneira como você age com as pessoas, com aqueles que você ama. Você vai ser uma pessoa sem paciência. Você vai ser uma pessoa cheia de problemas. Porque a falta de perdão arrecada outros problemas. É por isso que a palavra ela dá tanta ênfase para você perdoar. Porque não é só sobre você, mas é sobre quem te rodeia também. Não é só sobre você, mas também é sobre as pessoas com quem você está convivendo. É como você transparece aquilo que você é. Você vai transparecer mágoa, ódio, ressentimento. Você vai ser uma pessoa irada. Uma pessoa que não consegue compreender, não consegue ter compaixão. Eu vi eu esqueci o nome dela agora, mas eu vi uma ministração de uma mulher que ela é bem famosa até, ela tem livro e tudo, e nessa ministração ela conta como uma história, como se fosse uma parábola. Não, mentira, não é uma parábola, é uma história verídica. Ela conta que uma das pessoas que ela conhece, que fazia faculdade, acredito que de teologia, e quando chegou na parte do perdão, a professora falou que era para cada um trazer uma sacola. E a professora chegou na sala, né, com um saco de batata enorme. E cada pessoa que ia entrando na sala, ela falava assim,
para cada pessoa que você não quer perdoar, que você acredita que não tenha perdão, você vai pegar uma batata. Tinha pessoas que estavam com um saco mais cheio, outras pessoas que estavam com um saco mais vazio. E nesse contexto, as pessoas que estavam com um saco mais vazio não eram melhores que as outras. Poderiam até pensar isso no primeiro momento. Nossa, eu só tenho 3 batatas, aquela ali tem umas 10, coitada. Porém, a professora falou que era para eles ficarem com um saco de batata durante uma semana, até a próxima aula. E eram para eles fazer tudo com aquela batata. Para ir pro carro, para ir no mercado, aonde eles fossem, eram para eles carregarem aquele saco de batata. E eu não acredito que seja uma semana ou um mês, mas na próxima aula, quando eles chegaram com o saco de batata lá, o fedor estava, estava podre as batatas, batata podre fede muito, as batatas estavam podres e fedorentas, e ela, começou a perguntar para as pessoas, e aí, como é que foi pra você? Aquelas pessoas que estavam comendo as batatas não foram menos ruim para elas do que foram para as que estavam com mais batatas. Primeiro que o odor era insuportável. Carregar aquelas batatas não importavam se eram 3 ou se eram 10. Era insuportável ter que levar aquele saco para onde eles fossem. O peso, tudo era igual. Todos estavam vivendo as mesmas circunstâncias. Então não importa se você perdoa um ou se você perdoa o outro. E aquele ali eu não vou perdoar porque aquele ali não merece perdão, mas aquele ali eu vou perdoar. E você ficar selecionando. Não importa quantas pessoas você vai perdoar ou não vai perdoar. No final, o seu sofrimento vai ser igual de quem não perdoa ninguém ou de quem perdoou uns ou escolheu outros. No final, não vai fazer diferença, porque aquilo que você guarda vai apodrecendo dentro de você, vai se deteriorando, aquilo vai aderindo dentro de você, você vai trazendo para você coisas ruins, você vai abraçando outros pecados junto com a falta de perdão. Então, o perdão é muito importante para a nossa vida, não só para você, mas também para as pessoas que convivem com você. Quando você perdoa, você consegue ser um pai melhor, uma mãe melhor. Quando você tem um coração que perdoa, você consegue ser uma filha melhor. Você consegue ser uma pessoa mais leve, você consegue ser uma pessoa mais amável. Porque quando você perdoa, algo que você tira, o Senhor vai preencher de outra coisa. E o que o Senhor vai preencher é da amabilidade dele, é da bondade dele. Então você consegue absorver coisas, você precisa se esvaziar de coisas ruins para se encher das coisas boas que o Senhor tem para você. Então não é só importante perdoar porque isso vai ser bom para você, mas isso também vai ser bom para quem te rodeia, para quem te cerca, para como você é como pai, como mãe, como filha. Isso vai ser bom para as pessoas que te rodeiam também. Hoje a gente está falando da importância do perdão. Uma das outras coisas que eu trouxe é tão importante perdoar, porque se você não perdoar, não será perdoado. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Se você não perdoar, você não vai receber o perdão do Pai. Entende a importância disso? Se você não perdoar, você não receberá o perdão do Pai. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E isso, sabe, isso é o que mais me move todos os dias a ter um coração que perdoa. As pessoas me ferem e eu quero ser rápida em perdoar. Quando as pessoas me ferem, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho e falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa, Senhor, eu perdoo essa pessoa. E eu vou declarando isso até que eu saiba que eu perdoei. Na live anterior eu falei como você vai identificar se você sabe se perdoou ou não. Quando você perdoa, você consegue abençoar aquela outra pessoa. Você consegue orar pela outra pessoa, bendizer o nome dela. Então eu tento ser rápida hoje em dia, nem sempre foi fácil. E não será. Não vai ser fácil. Porém, hoje eu sei
a forma, hoje eu sei a fonte, hoje eu sei aonde eu posso encontrar força para fazer isso. Porque de mim eu não consigo. Mas eu buscando no Senhor eu consigo. De você não vai conseguir. Mas se você buscar no Senhor, você vai conseguir. E hoje o que me move a querer ser rápida, hoje o que me move a querer, sabe, perdoar logo e não ficar guardando rancor de ninguém, nem daquela pessoa, é saber que se eu não perdoar, o Pai não me perdoará. E isso é muito forte, a importância disso é gigantesca. Porque você já parou para pensar e não recebeu o perdão de Deus? Você já parou para pensar que você pode ser uma pessoa que se você não perdoa, você não vai receber o perdão do Pai? E o que acontece com aqueles que não recebem o perdão do Pai? Você sabe o que acontece com aqueles que não recebem o perdão do Pai? Aqueles que não recebem o perdão do Pai não têm relacionamento com o Pai. Eu não consigo me ver hoje sem ter um relacionamento com o Senhor. Você consegue se ver sem um relacionamento com Deus? Porque se você consegue se ver sem um relacionamento com Deus, então você não vai conseguir perdoar. Tudo bem para você não perdoar. Mas se você quer ter um relacionamento com Deus, é importante que você perdoe. É importante que você busque ter um coração que perdoa, porque você tem que buscar isso. Porque perdoar é uma decisão. Você tem que decidir perdoar. Você tem que declarar que perdoa. Você tem que buscar perdoar aquela pessoa. Não é só falar de qualquer jeito, eu perdoo. Não. É você dobrar o joelho, é você orar, é você encontrar força no Senhor. Para poder perdoar. De verdade. Como Ele deseja que nós perdoamos. Em Marcos 11, do 25 ao 26, fala: E quando estiverdes orando, perdoar se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 11, do 25 ao 26. Se você não perdoar, você não será perdoado. É importante que você seja rápido em perdoar. É importante que você entenda essa verdade bíblica. É importante que você saiba disso. Que se você não perdoar, você não será perdoado. Não receberemos o perdão do Pai se não perdoarmos aqueles que nos ferem. Aqueles que nos feriram. Em Mateus 6,12, na oração que o Senhor nos ensina, em Mateus 6,12, na oração que o Senhor nos ensina, diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós aos nossos devedores. Você entende que a oração que o Senhor nos ensinou, quando Ele fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, o Senhor já declarou que quando você dobra o joelho, você já tem que estar decidido a perdoar. Quando você dobra o seu joelho para orar, você já tem que saber que você não pode ter nada de mágoa, de ressentimento, de rancor, para que a sua oração seja ouvida. Então, quando você dobra o seu joelho, você tem que saber que você já tem que perdoar, porque na oração que Jesus nos ensina, já fala que nós já perdoamos. Então, se você não quer perdoar, é como se, tipo assim, se você não quer perdoar, nem dobra o seu joelho para orar, amada. Forte, né? Se você não quer perdoar, como é que você vai dobrar o seu joelho para orar? Se a oração que o Senhor nos ensina já declara que nós temos que perdoar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É uma afirmação, assim como nós perdoamos. Eu já perdoei. Senhor, eu dobro o meu joelho aqui e eu declaro, eu já perdoei aqueles que me ofenderam. E eu peço a ti, Senhor, perdoa os meus pecados.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que você pode dobrar o seu joelho para orar se você não quer perdoar? E a oração que o Senhor nos ensina é que você tem que perdoar. A oração já declara que você já perdoou. Porque se você vai pedir perdão ao Pai, se você vai ter intimidade com o Pai, se você vai dobrar o seu joelho para orar ao Pai, você já tem que estar ciente de que você tem que perdoar. Para entrar na presença do Pai, você tem que ter um coração que perdoa. A importância de um coração que perdoa é essa, que para você entrar na presença do Pai, você já tem que ter um coração que perdoa. Na oração que Jesus nos ensina, não tem como a gente se apresentar ao Pai sem ter um coração que perdoa. O Senhor já nos afirma isso na palavra. O Senhor já nos afirma isso quando Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ele continua no versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6. Aí o 12 faz parte da oração. E no 13 ele termina a oração dizendo amém. No 14 ele continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então você não será perdoado se você não perdoar. E uma pessoa que não é perdoada, ela não tem intimidade com o Pai. O que mais me move todos os dias a ter um coração que perdoa é saber que eu não posso me achegar ao Pai se eu não tiver esse coração que perdoa. Se eu não tiver um coração disposto a perdoar todos os dias aqueles que me ofendem, aqueles que me ferem, aqueles que me magoaram. A gente precisa estar com a mente ligada. A gente precisa estar com o coração rendido ao Pai. A importância de ter um coração que perdoa é saber que se você não perdoar, você não será perdoado. E aquele que não é perdoado perde a intimidade com o Pai. Perde o desejo de orar. Perde o desejo de entrar na presença do Pai. Nessa passagem que a gente leu em Mateus 18, do 34 ao versículo 34, o versículo 35, nos mostra na passagem que o rei ali da passagem é o nosso Senhor. Ele é o rei das nossas vidas. Lá mostra o que vai ser feito com aqueles que não perdoaram. 34, versículo 34 e versículo 35, Mateus 18. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. É isso que o Senhor fará com nós. Ele nos entregará aos atormentadores. Uma pessoa que não perdoa, ela é atormentada espiritualmente, mentalmente. É uma pessoa cheia de rancor e de ódio, de mágoa, de ressentimento. Os dias dela, por mais que ela esteja feliz, ela nunca vai ser plenamente feliz. Ela nunca vai ser plenamente feliz, por quê? Porque ela não é perdoada, porque ela não perdoa.
Porque ela não consegue ter intimidade com o Pai. Porque aqueles que vão ao Pai em oração já tem que ter um coração que perdoa. Aqueles que querem estar em disposição, e aqueles que querem orar tem que estar em disposição a perdoar. Porque a oração que Jesus nos ensina, a gente já vai na oração perdoando. Assim como nós perdoamos. Não é assim como nós vamos perdoar. É como nós perdoamos. A oração que Jesus nos ensina fala assim como nós perdoamos. Então, a partir do momento que você dobra o seu joelho para orar, o seu coração tem que estar disposto a perdoar. Não é se você vai perdoar, é você perdoa. Assim como nós perdoamos. Então, você já tem que estar com o coração disposto a perdoar quando você se apresenta diante do Pai. Entende a importância disso? Como ter intimidade com o Pai, como se relacionar com o Pai, como desejar ao Pai, como querer ser cheio do Espírito Santo, como querer sem ter um coração que perdoa. É importante que você tenha um coração que perdoa, é importante você ter um coração perdoador para se relacionar com o Pai, com aquele que você diz ser o seu Senhor. Se Deus que estás no céu, se Jesus, ele é o rei da sua vida e ele é o seu Senhor, e você não tem um coração perdoador, eu sinto muito em te dizer, você está sendo enganado. Você está se enganando. Ele não é o rei da sua vida. O rei da sua vida é você mesmo. Uou, como assim o rei da minha vida sou eu mesmo? O rei da sua vida, o ídolo da sua vida é as suas feridas. O rei da sua vida é as suas dores. O rei da sua vida é o que aconteceu com você. O rei da sua vida é você mesmo e as suas feridas. Porque você não consegue olhar para o rei que está no céu como justo. Porque ele manda que você perdoe. Na oração que Jesus nos ensina, ele está nos mostrando, quando for se apresentar ao rei, que é nosso Pai que está no céu, quando for se apresentar ao rei em oração, orem assim. E quando ele começa a oração, ele diz, assim como já perdoamos os nossos devedores, então você já tem que perdoar. O seu coração tem que ser um coração perdoador, o seu coração tem que ser um coração que perdoa para poder se apresentar diante do rei. Para querer que o mestre esteja com você todos os dias. Eu fiz uns stories esses dias falando da importância do mestre, da presença do mestre. Só a presença de Deus, só a presença do mestre na nossa vida já faz toda a diferença. Mas para a presença do mestre habitar em nossa vida, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que ter um coração perdoador. É muito importante isso. O que me motiva todos os dias a ter esse coração é saber que se eu não tiver esse coração, eu não vou poder me relacionar com aquele que me amou primeiro. Se eu não tiver esse coração, eu não vou poder dobrar o meu joelho e se relacionar com aquele que me amou primeiro, com aquele que entregou a vida dele por mim, por aquele que me perdoou primeiro. Então, se você está orando, mas você não quer perdoar, você se recusa a ter um coração que perdoa, eu sinto muito, mas a sua oração não vai passar do teto. Porque a sua oração para subir, para você adentrar, para você entrar na sala do trono, para você entrar na presença do rei, você tem que ter um coração perdoador. E a palavra nos mostra isso. Então, a importância disso é tremenda. A importância disso é surreal. É surreal imaginar que eu não posso me apresentar diante do rei da minha vida. É surreal imaginar que eu não posso dobrar o meu joelho e adentrar na sala do trono e desfrutar da presença do rei. Você precisa ter um coração perdoador, você precisa disso para poder se apresentar diante do rei todos os dias. Todos os dias.
Por isso que a palavra do Senhor nos diz que é todos os dias que você deve perdoar. É todos os dias que você tem que exercer essa decisão. Hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido perdoar. Não importa o tamanho da ofensa, porque ela pode ser a pequenininha que seja. Você pode não dar importância, mas se isso te feriu e você não perdoar, isso vai crescer dentro do seu coração e isso vai te afastar do rei da sua vida. Eu não consigo ver a minha vida longe do rei da minha vida. Eu não consigo ver a minha vida longe de Deus. E você? Você consegue ver sua vida longe do rei da sua vida? Se você também não consegue imaginar a sua vida sem Deus, então tenha um coração perdoador. Então tenha um coração todos os dias disposto a perdoar quem seja e o que seja. A importância de ter um coração que perdoa, eu também trouxe, é que é uma ordenança de Deus e só é possível cumprir quem ama a Deus. Você só pode cumprir uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Você só pode cumprir algo que o Senhor tem te pedido se você ama a Deus. Em João 14,15 nos revela: se me amais, isso é o Senhor falando. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se você realmente me ama, o Senhor fala: você vai guardar os meus mandamentos, você vai cumprir aquilo que eu te peço, você vai fazer aquilo que eu te ordeno. Isso aqui é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. É o Senhor se relacionando com a gente, é o Senhor falando com a gente através da tua palavra. E a palavra do Senhor nos diz: se você me ama como me diz, se você tá lá na igreja falando: eu te amo, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Se realmente você ama o Senhor, se realmente você tem esse coração voltado para Deus, você vai perdoar. Mas se você não perdoa, então, esse seu amor é falho, esse seu amor é vão, esse seu amor não é verdadeiro. E o nosso amor para o Senhor sempre vai ser falho, porque o amor dele sempre é maior que o nosso. Mas a gente tem que obedecer aos mandamentos de Deus. E isso nos move a amar cada dia mais a Deus. E isso faz com que Deus se alegre em nós. Nós não podemos ter um amor manco. Nós não podemos só declarar que ama a Deus. Eu te amo, Jesus. Mas você cumpre os meus mandamentos? Você perdoou aquele fulaninho que te feriu? Ou você está massageando a sua dor? Porque perdoar é uma ordenança de Deus, é um mandamento. A palavra do Senhor nos revela que se a gente não perdoar, não seremos perdoados. Então é um mandamento. É um mandamento. Você precisa perdoar para que você seja perdoado. O Senhor declara isso. A Bíblia nos ensina isso. Então, se você ama a Deus como você diz amar, você tem que perdoar. Isso tem que te mover. O teu amor a Deus tem que te mover a perdoar. Entende que não é sobre o que o outro te fez, mas é sobre o teu amor a Deus? Eu amo a Deus, então perdoa. Perdoa, porque perdoar é uma ordenança de Deus. E a palavra do Senhor é clara em nos revelar isso. Aqueles que não amam a Deus são os que não o obedecem. Então, se você não consegue perdoar, você não está obedecendo. E não tem como amar e não obedecer. Porque o que o Senhor fez por nós foi tão grande, foi tão maravilhoso. O amor dele para conosco foi tão perfeito que como não nos render a esse amor?
e obedecer aos seus mandamentos. Então reflita nisso. Como você pode declarar que ama a Deus sem perdoar? Essa é a pergunta que eu te faço agora, essa noite. Como você pode declarar que ama a Deus sem perdoar? Isso é uma pergunta para que você fique refletindo. Se você não consegue perdoar, então você não pode declarar que ama a Deus. Porque perdoar é uma das ordenanças de Deus, é um dos seus mandamentos. Então a pergunta que eu te faço, se você não consegue perdoar, é como você pode declarar que ama a Deus sem perdoar? Não tem como. Não tem como. Não é possível. Não é possível porque o perdão revela o quanto amamos a Deus. Porque o perdão revela que você decidiu passar por cima da sua dor, eu fui injustiçado. Tudo bem, você foi injustiçado, mas você vai passar por cima disso em amor a Deus. O que a pessoa fez a mim não foi certo, tudo bem, não foi certo, mas você vai passar por cima disso porque você ama a Deus. O que a pessoa me fez me feriu muito, mas você vai passar por cima dessa ferida por amor a Deus. Para cumprir o mandamento de Deus. Para ser fiel àquele que te amou, para ser fiel àquele que é fiel a você. Mas aquela pessoa foi muito injusta comigo, aquilo não deve ter perdão. Mas tem porque a palavra nos revela que tem. Você vai perdoar porque você ama a Deus. Ai, a minha ferida foi muito grande, o que fizeram a mim foi uma dor que eu não posso suportar. Você pode, porque quem nos dá força para suportar todas e qualquer circunstâncias é o Senhor. Então busque força nele. E é buscando força nele que você vai conseguir perdoar. E é amando a ele que você vai conseguir perdoar. Em Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados a perdoar. Todos nós somos chamados a perdoar. Entende? Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós fomos chamados a perdoar. Todos nós fomos chamados a ser pequenos Cristo. Cristão é ser pequeno Cristo. Então, se você é um cristão, você foi chamado a ter um coração perdoador. Se você se declara cristão, você foi chamado a ter um coração perdoador, porque você foi chamado para ser imitador de Cristo. E se você é imitador de Cristo, a essência do perdão vem de Cristo. Cristo perdoou os nossos pecados, então você tem que perdoar. Ser pequeno Cristo é isso. É ser imitador de Cristo. Todos nós fomos chamados a perdoar. A gente sempre fica, ai Senhor, qual é o meu chamado? Ai Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se a gente não consegue, se a gente não está cumprindo os princípios que já está na palavra. Perdoar é um princípio que já está na palavra do Senhor. Você entende a importância disso? Para você ter um novo chamado, você tem que cumprir aquilo que já está na palavra primeiro. Então você foi chamado a perdoar. O Senhor te chama a perdoar. O Senhor te chama a ter um coração perdoador todos os dias. Então, se você tem esse chamado e não perdoa, o Senhor não vai te dar coisas novas, porque você não está cumprindo o princípio. Você não está cumprindo aquilo que Ele já declarou na tua palavra. Senhor, qual é o meu chamado? Filha, cumpre primeiro o que eu já te ordenei na palavra.
Perdoar é uma ordenança. É importante você ter um coração perdoador para que você possa fluir mais em Deus, para que o Senhor possa te entregar coisas novas. Às vezes a gente fica travado nas nossas dores e angústias e mágoas, e aí a gente não consegue fluir no Senhor. A gente não consegue fluir no propósito que o Senhor quer para as nossas vidas, no chamado que Ele quer para as nossas vidas. Entende a importância de ter um coração perdoador? Porque a gente precisa de mais de Deus todos os dias. E para ter mais de Deus todos os dias, a gente tem que ser obediente à sua palavra. Então, todos nós fomos chamados a perdoar. É um chamado. Perdoa, perdoa. A palavra nos diz, perdoa, senão não será perdoado. O Senhor nos chama para este lugar. O Senhor nos chama para ser imitadores dele. O Senhor nos chama para sermos mais parecidos com ele. Na primeira live eu falo sobre isso. Da onde é o perdão? Da onde é a essência do perdão? A essência do perdão vem de Cristo, porque ele nos perdoou primeiro. Antes da vinda de Jesus para a terra, era olho por olho, dente por dente, pela maldade do coração dos homens. Mas após a vinda de Cristo, perdoa, senão será perdoado. Se baterem na tua face, vire a outra. Se mandarem você andar 10 milhas, ande mais. Ande 20. Depois da vinda de Cristo, nós passamos a ser imitadores dele. Então, nós fomos chamados a ter um coração perdoador, a ter um coração que perdoa. É um chamado para você. O Senhor te chama essa noite, filha amada, filho amado. Se renda às minhas ordenanças, se renda ao meu amor e seja obediente àquilo que eu te peço e você será recompensado. O Senhor te entregará mais quando você cumprir aquilo que já está na tua palavra. E ter um coração perdoador, ter um coração que perdoa, já está na palavra do Senhor. Todos nós somos chamados a perdoar. Todos, sem exceção. E para vivermos uma vida com o Senhor, aqui na terra quanto no céu, nós devemos perdoar. Na oração que o Senhor nos ensina, a gente já falou que a gente tem que se apresentar com um coração que perdoa. Então, aqui na terra, para termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ter um coração que perdoa. No céu nós não vamos precisar perdoar, porque no céu não haverá falhas. No céu nós não precisamos perdoar, porque no céu haverá perfeição. É quando a gente chegar ao céu que nós vamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Ele nos revestirá de novas vestes, ele nos dará um novo nome, ele nos cobrirá com a perfeição. Então, no céu, a gente não vai precisar perdoar. A gente precisa perdoar aqui na terra. Porém, para a gente estar no céu, nós precisamos perdoar. E eu vou dar uma outra pergunta aqui para que você reflita. E quem não quer viver uma vida com ele, não é mesmo? E quem que não quer viver uma vida no céu? Eu vou fazer uma pergunta. Você quer viver uma vida no céu? Você quer ir para o céu? Você se imagina no céu com Cristo, adorando e dizendo com os anjos, santo, santo, santo é o Senhor? Você se imagina subindo com o Rei dos Reis, estando com ele, adorando ele, santo, 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 junto com os anjos? Você se imagina? Porque se você se imagina estando com Cristo, você precisa ter um coração que perdoa. Porque com muita dor no coração
digo, aqueles que não perdoam não serão perdoados. Então, se você não é perdoado, você não estará no céu com Cristo. E eu não consigo, eu não sei você, mas eu não consigo me ver ficando para trás. Eu não consigo me ver com o Senhor olhando para mim e falando: o que tá fazendo aqui? Eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso. Você quer ouvir isso? Eu creio que não. Você quer ouvir o Senhor olhar para você e falar: quem és tu? Eu não te conheço. Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o Senhor falar o meu nome e falar: entra, minha filha amada, pois eu te conheço. Eu te vi, eu te contemplei, eu estava lá, eu vi a sua dor, mas eu vi o seu amor por mim e eu vi que você se esforçou e você buscou em mim perdoar. Você buscou em mim cumprir os meus mandamentos. Você buscou em mim força para ser fiel todos os dias. Ai, gente, eu não consigo me ver sem a presença do Senhor, tanto aqui na terra quanto no céu. Eu anseio por um dia que eu encontrarei o meu rei. Mas você não vai poder se apresentar diante do rei se você não tiver um coração perdoador. Eu sinto muito em te dizer, pois a palavra já diz. É importante que você perdoe para que você vá para o céu. É importante que você perdoe para que você viva uma vida com Cristo, tanto aqui na terra quanto no céu. Pois aqueles que desobedecem uma ordem de Deus, o seu espírito se afasta dele. Saul desobedeceu a Deus e o espírito de Deus se afastou dele. Eu trouxe Saul como exemplo. Saul, quando ele passa a viver uma vida em desobediência a Deus, o Espírito de Deus se retira dele. É isso que você quer? Eu não quero isso. Então, se você sabe a verdade da palavra, se você está assistindo essa live ou esse vídeo gravado depois e você sabe dessas verdades bíblicas, você quer permanecer sem perdoar? Você quer permanecer longe da presença de Deus? Porque é necessário que você se perdoe é necessário que você perdoe para que o Espírito do Senhor habite em você. Pois o Espírito do Senhor não habita em meio à imundícia. E quando você não perdoa, o seu coração se torna um coração cheio de imundícias, cheio de coisas ruins, sujeira, mágoa, rancor, ódio, e o Espírito do Senhor não vai habitar no meio de tudo isso. Ele precisa ter liberdade para tirar tudo isso de você. Ele precisa ter liberdade para limpar a casa. Ele precisa ter liberdade para tirar tudo que não provém dele. Ele precisa ter liberdade em seu coração. Aonde o Espírito do Senhor está, ali sim há liberdade. Então dê liberdade ao Espírito do Senhor, decidindo perdoar. Saul desobedeceu a Deus e o seu espírito se afastou dele. O Espírito do Senhor se afastou dele. E você pode encontrar isso em 1 Samuel 16:14. Eu vou ler aqui para vocês 1 João 3,15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Se você não tem a vida eterna permanecendo em você, você não verá a Deus no céu. Você não viverá com Deus no céu. Para uma entrada no céu, para uma vida com Deus aqui na terra, você precisa ter um coração perdoador.
É importante que você entenda isso. Para você ter uma vida com Deus aqui na terra, para você ter uma vida com Deus no céu, você precisa ter um coração perdoador. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. A gente tem que dar atenção a isso. A gente tem que guardar o nosso coração. A gente tem que ter um coração perdoador. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas e fazer aquilo que Ele deseja no nosso coração. A gente precisa obedecer. A gente precisa declarar: Senhor, tens liberdade aqui. Faz o teu querer. E a gente tem que decidir abrir as portas do nosso coração para Deus, dobrando o nosso joelho e falando: Senhor, eu já perdoei. Senhor, eu dobro o meu joelho aqui em oração para que o Senhor me limpe, porque eu já perdoei. A falta de perdão gera em nós ódio. E isso nos afasta, nos deixa longe de viver uma vida na eternidade com Cristo. E eu deixo uma outra pergunta. Hoje eu vim cheia das perguntas para você. É isso que você quer? Eu acredito que não. Mas reflita, é isso que você quer? É viver uma vida longe de Deus aqui na terra quanto no céu? É viver uma vida longe de Deus, tanto na terra quanto no céu? Não é isso que eu quero. Eu quero viver uma vida íntima com Deus, tanto na terra quanto no céu. Eu quero estar no céu. Eu quero declarar: Santo, Santo, Santo é o Rei dos Reis, aquele que comanda a minha vida. Eu quero estar lá, eu quero estar de joelhos dobrados aos pés de Jesus e dizer o quanto eu amo. Mas para eu estar lá no céu e poder dizer: Jesus, quanto eu esperei por esse momento, Jesus, como eu te amo, eu preciso amar primeiro Ele aqui na terra, vivendo como eu vivo aqui, tendo as dores que eu tenho aqui. Eu tenho que, sabe, essa dor aqui me afasta de Deus? Então tchau. Senhor, eu entrego para você. Faz o que você quiser com ela. Quer usar como testemunho, usa. Quer fazer com que eu esqueça, faz. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade no meu coração, na minha mente. O Senhor tem liberdade para fazer o teu querer. Entende? Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus na sua vida. E viva uma vida com Ele aqui na terra, para poder viver uma vida com Ele no céu. Então não se deixe ser levado pelos maus pensamentos que há em nós. E tome hoje a decisão de perdoar toda e qualquer situação. Não se deixe ser levado pelos maus pensamentos que há na tua mente. Decida hoje perdoar e peça para que Deus te livre desses pensamentos ruins, de vingança, de ódio, de mágoa, tanto na sua mente quanto no teu coração. Se livre desses pensamentos. Enche os seus pensamentos com a palavra do Senhor. Enche os seus pensamentos com a verdade de Deus. E busque um coração perdoador. Nós devemos buscar esse coração. Nós devemos buscar esse coração. Esse coração não vai vir para você de mão beijada. Você precisa buscar isso no Senhor. Busque ter esse coração. Sabendo que tendo esse coração, sabendo que tendo um coração perdoador, você se aproximará de Deus, você terá intimidade com Deus, você estará com Deus, tanto na terra quanto no céu. Porque é perdoando que você será perdoado. Em 1 João 5,3, eu vou ler aqui para vocês. 1 João 5,3. Está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados, gente. Se Deus mandou que perdoe, se Deus disse perdoe,
Se ele declarou que devemos perdoar, isso não é para ser pesado. Nós fazemos disso um peso, porque nós queremos abraçar a nossa dor, nós queremos estar no centro de tudo. Nós fazemos disso um peso, porque a gente quer que as pessoas tenham pena da gente. Por mais que você fale, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. No fundo, se você se autoavaliar, se você se autoexaminar, você vai entender que você não perdoa porque você quer que as pessoas sintam pena de você, sintam compaixão de você. Você quer que as pessoas olhem para você e falem, realmente você foi muito injustiçada. Você é uma mulher forte, guerreira por ter suportado tudo isso. É isso que você quer ouvir. E tudo bem você ouvir essas coisas, desde que você perdoe. Não para massagear o seu ego. Não para dizer, realmente eu sou guerreira. Realmente, isso que me fizeram não tem perdão. Realmente, perdão tem limite. Estão se aproveitando de mim. Realmente, isso que me fizeram não tem perdão. Somos nós que fazemos os mandamentos de Deus ser pesados na nossa vida. Somos nós que fazemos com que seja difícil obedecer a sua palavra. Somos nós. Porque a palavra do Senhor declara, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, e os seus mandamentos não são pesados. A palavra declara que os mandamentos do Senhor não são pesados, e perdoar é um mandamento de Deus. Isso é tão difícil para nós, na nossa humanidade, na nossa fraqueza. E eu sei o quanto é difícil perdoar, eu sei, porque para mim foi difícil, eu sei o quanto é difícil. Mas somos nós que fazemos isso ser difícil. Somos nós que fazemos ser difícil o cumprimento da palavra. Porque quando a gente entende o que o Senhor quer e a gente faz o que o Senhor quer, quando a gente olha para trás e fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Isso foi tão bom. Hoje eu sou tão leve. Hoje isso... Nossa! Por que eu não fiz isso antes? Entende que quando a gente cumpre aquilo que o Senhor manda, entende que quando a gente cumpre a ordenança de Deus, a gente olha para trás e fala, por que eu não fiz isso antes? Por que foi tão difícil fazer? Por que foi tão difícil perdoar? Por que foi tão difícil obedecer? Por que foi tão difícil? É porque a gente não entende que os mandamentos de Deus não são pesados. O Senhor não iria nos pedir para perdoar se isso nos fizesse mal. O Senhor não iria nos pedir para perdoar se isso fosse nos ferir mais. Porque para a gente precisar perdoar, a gente já está ferido. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são para nos machucar. Os mandamentos do Senhor são para fazer de nós, ser humanos pecadores, de nós, falhos, melhores a cada dia. Os mandamentos do Senhor são para nos transformar a cada dia. São para fazer de nós pessoas melhores a cada dia. Se você perdoa, você esvazia de você e você se enche de Deus. E se encher de Deus é tão maravilhoso. E nós temos que se encher de Deus todos os dias. Nós devemos desejar o Mestre ao nosso lado todos os dias, nas mínimas coisas. Perdoar é muito mais que nos libertar da vingança, mágoa, ódio, ressentimento, solidão e sofrimento. Perdoar é amar a Deus e confiar plenamente nele, entregando todo o nosso fardo
pesado a ele e a sua justiça. Perdoar é entender que a justiça está nas mãos de Deus. Perdoar é entender que Ele é o único para justificar. Perdoar é entender que Ele é o Rei das nossas vidas. Perdoar é amar a Deus ao ponto de passar por cima de nossas dores e vontades para fazer a dele, e só depois entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu escrevi essas coisas para eu não esquecer de falar. Só depois que você perdoa, você descobre que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o quanto isso te libertou e te fez melhor. O quanto isso te levou a ser uma pessoa mais leve, mais gentil, mais amável. Uma pessoa cheia da bondade de Deus. Perdoar é deitar e descansar no Senhor e deixar Ele fazer a boa obra em nós. É deixar Ele fazer a boa obra em nossos corações. É dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Perdoar é muito mais do que só dizer que perdoa. Perdoar é abençoar. Perdoar é se rasgar e se abrir diante do Senhor e escancarar todas as nossas feridas a Ele, sem esconder nada dele. Perdoar é muito mais que liberdade. Perdoar é intimidade com aquele que é único para nos dar a capacidade de ter um coração perdoador como o dele. Perdoar é amar a Deus e querer todos os dias sermos mais parecidos com Ele, desejando agradar a Ele. Perdoar não é só sobre nós, nem sobre o outro. Perdoar é querer estar com o Pai e saber que sem isso não estaremos com Ele na glória. E isso passa a se tornar prioridade na nossa vida. Perdoar é querer estar com o Pai. Perdoar é querer estar com o Pai, porque tudo é sobre Ele, para Ele são todas as coisas. Não é sobre você, não é sobre o outro, é sobre Ele. É sobre estar com Ele, é sobre desejar Ele, é sobre querer Ele, é sobre amar Ele, é tudo sobre Ele. Ele, sempre Ele. É tudo para a honra e glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o outro, não é sobre a sua dor, a sua ferida. Mas é sobre Ele. É sobre Ele. É tudo para Ele. Tudo para a honra e glória dEle. Aqueles que perdoam encontram paz, encontram refúgio no Senhor e alegria na dor. Pois a nossa alegria está em Deus e não nas pessoas, e nem em o que vivemos. Nossa alegria não está nas coisas e nem no que vivemos. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos sustenta. É o Senhor, é tudo sobre Ele, para Ele são todas as coisas. E eu encerro essa live com essas palavras que eu escrevi ontem à noite. E eu digo para vocês, deem liberdade ao Espírito Santo no coração de vocês. Se você tá nessa live, se você tá assistindo esse vídeo e você tem mágoa, ressentimento, se você tem ódio de alguém, eu quero te chamar hoje a dobrar o seu joelho e dizer do fundo do seu coração: Senhor, senti eu não consigo, mas eu quero perdoar. Eu quero ter um coração perdoador, eu quero ter um coração que perdoa todos os dias. Senhor, eu quero, porque eu quero estar contigo na glória. Senhor, eu quero ter esse coração, porque eu quero ser perdoado por ti. Senhor, eu quero ter esse coração, porque eu quero descansar em ti. Senhor, eu quero ter esse coração perdoador, porque o Senhor é rei da minha vida. Senhor, eu quero ter esse coração porque eu te amo, porque é sobre ti, porque é para ti, porque eu quero ser um filho obediente, porque eu quero ser um filho que te honra, que te ama. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Deus. E declare, entregue, fale o nome das pessoas, rasgue o seu coração para Deus. Senhor, essa pessoa me feriu porque ela fez isso, e tá doendo muito. Mas eu não quero.
Eu não quero perder a minha vida contigo aqui na terra e a vida que o Senhor tem para mim no céu. Eu não quero perder. Então eu decido perdoar. E eu te chamo hoje para este lugar. Decida perdoar. Decida ter esse coração. Entregue e se renda e dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para limpar de todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento o teu coração e a tua mente. Porque todos nós somos chamados a ter um coração que perdoa. Todos nós somos chamados a ter um coração perdoador. É sobre isso a live de hoje. E a gente encerra e termina por aqui. Eu não sei vocês, mas eu não quero chegar naquele dia e ouvir o Senhor me dizer: quem é você? Eu não te conheço. Eu quero ouvir o Senhor falar o meu nome e falar: filha amada, Sara, entre, pois eu te recebo, pois eu te conheço, pois eu te vi. Eu senti muito a presença de Deus hoje, nessa live, como eu nunca tinha sentido antes, nas outras lives que eu fiz. Porque me toca demais saber que a gente pode ouvir naquele dia que o Senhor não nos conhece. Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Senhor, mas eu fiz isso no teu nome. Senhor, mas eu falei o teu nome. Senhor, mas eu preguei a tua palavra. Senhor, eu falei de ti pro meu vizinho. Senhor, eu falei de ti na live. Eu fiz lives falando da palavra do Senhor e eu digo sobre mim. Eu levei pessoas a perdoar, tá? Mas você perdoou, filha? Você cumpriu os meus mandamentos? Não, você não fez isso, pois eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso naquele dia, eu quero ouvir que ele me conhece. E eu sei que você também quer ouvir isso. Então busque no Senhor ter um coração perdoador. E eu encerro hoje essa live. Eu aguardo vocês na próxima live. Na próxima live a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Só restam mais 2 lives. E eu sei que o Senhor tem ministrado no meu e no seu coração essas séries de live. Que Ele tem trazido palavras sobre o perdão ao meu e ao seu coração. Então eu vou orar para encerrar. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, por ter assistido até aqui. Eu quero agradecer a todos que estavam aqui até agora, que, sabe, estão nesse momento comigo, que estão me ouvindo, estão dispostos a ouvir o Espírito Santo de Deus junto comigo. Eu quero caminhar com vocês e quero que vocês caminhem junto comigo. A gente precisa estar em comunhão com os irmãos. E não importa aonde seja e como seja. Eu estou em comunhão com os irmãos na igreja. Eu estou em comunhão com vocês aqui. Eu estou em comunhão com a minha casa quando eu recebo as pessoas aqui. A gente precisa caminhar um com os outros. A palavra do Senhor diz que nós temos que suportar uns aos outros. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração perdoador. E eu vou orar, agradecer neste momento até aqui. E vou entregar essa live ao Senhor. E eu te convido a orar junto comigo. E eu agradeço vocês por estarem aqui até agora. Me desculpa se eu estendi bastante. Eu falo demais, eu falo muito. E eu amo falar, gente. Eu amo conversar, principalmente sobre Deus. Já falei sobre isso, já falei disso pra vocês. Eu perco o tempo, eu perco a hora, eu perco a dimensão do tempo quando eu tô falando do Senhor. E eu amo falar da palavra dele, eu amo falar dele, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E eu desejo que você sinta o Senhor como eu sinto todos os dias na minha vida. E eu declaro que todos nós, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois, eu declaro que todos nós teremos esse coração perdoador. Pois a gente encontra isso no Senhor. É Ele que nos dá. A força está nele. É sobre ele, é para ele, tá? Então vamos orar para encerrar, porque eu já me prolonguei bastante, né? E obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas mãos, Pai,
todos que estão aqui assistindo essa live, quem está ao vivo, quem assistirá depois, Pai, porque quem assistirá depois a live salva, aonde a pessoa estiver assistindo isso agora, que o Senhor toque o coração dela, que você ministre o coração dela, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Pai, uma renovação de mente, que o Senhor possa nos dar um coração perdoador. Senhor, nós perdoamos, Pai, nós decidimos perdoar, pois nós te amamos, pois nós te honramos, tudo é para ti e é sobre ti. Nós queremos estar contigo na glória, Pai, quando chegar o dia, e nós queremos ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Por isso nós queremos ser filhos que perdoam, nós queremos ser filhos parecidos contigo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, nos dê um coração perdoador, nos dê um coração voltado a ti, nos dê um coração rendido a ti, que nós possamos, Pai, ser alimentados todos os dias pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, eu entrego essa live em tuas mãos, eu entrego as pessoas que estão nessa live em tuas mãos, que o Senhor possa ministrar a mente e o coração delas todos os dias, para que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, que o Senhor possa me encher também do teu Espírito Santo, que nós possamos, Pai, estar em comunhão contigo diariamente, ouvindo a tua voz, e nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, nós te agradecemos por ter mandado o teu filho, o teu único filho, a morrer por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados, e nós te honramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Obrigada por estarem aqui, obrigada por tudo, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? E até a próxima live. E bom final de feriado para vocês. Que o Senhor possa, fazer com que esse restinho de feriado seja maravilhoso e que você possa ver o Senhor em todas as coisas, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tchau, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Beth. Tchau, Sueli. Tchau, Jéssica. Tchau, Mari. Obrigada por estarem aqui até agora.